boa noite. Estamos começando aqui uma live do Acalanto. Meu nome é Tânia Fiuza. Hoje a gente vai falar um pouco sobre adoção interracial. Olha só quem está chegando, Bruno ali. Bruno, já te chamo, deixa eu introduzir aqui um pouquinho. Bom, como eu ia falando, eu me chamo Tainá, eu sou voluntária do Acalanto e hoje a gente vai fazer uma live com um tema que foi bastante pedido pelos nossos seguidores, que a gente quer falar já há muito tempo. E para falar sobre isso, convidamos o Bruno Bonifácio, que é do Instagram Adotei Meus Pais, que alguns de vocês conhecem e amam. E a gente recebeu perguntas ao longo dessa semana, que a gente vai responder ao longo da live, mas podem colocar suas perguntas aqui também, que a gente vai respondendo. E o que não dá tempo a gente coloca depois, porque esse vídeo vai para o IGTV, não se preocupem. Deixa eu achar aqui a solicitação do Bruno, para ele se apresentar. Eu estou super feliz que ela aceitou o convite. Vamos lá. Gente, é a minha primeira live, eu não sei para onde eu tô indo. E aí, meu povo? É só ele. Oi, Tudo bom? tudo bom? Deixa eu aumentar o meu volume aqui para tudo direitinho. Deixa eu vir mais perto aqui também. Pode ser o meu. Oi. Eu tô escutando você bem. Pronto, eu também tô escutando direitinho. Se apresenta Maravilhoso. pra Boa... gente. boa noite aí pra todo mundo. Pra quem ainda me conhece, eu sou o Bruno, do canal Adotei Meus Pais. Criei esse canal para que a gente possa falar de adoção também, falar de tudo que tem acontecido nesses últimos anos, nesses últimos tempos, e tentar de alguma forma passar a minha experiência como filho adotivo, né? Para os pais também, esse outro lado aí da fechadura da porta. Então, sigam lá o canal também, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Agradeço a Tainá aqui pelo espaço. Realmente, falar sobre adoção interracial é um assunto urgente, muito importante, né, que traz consigo diversos desafios, e a gente sabe que esses desafios eles são muito complicados se a gente não debater sobre isso, se a gente não trouxer pessoas para falar sobre isso, se a gente não trocar figurinhas sobre isso, fica muito pesado, né? Então, obrigado pelo convite e vamos conversar. Imagina, Vamos e começar. vamos lá. Tá, mas para começar, conta pra gente qual que é a tua história com a adoção. Você já falou que você é filho adotivo. Como Show foi de, isso? Quando foi isso? show de bola. Então, eu fui adotado com 5 meses de vida. Minha mãe era menor de idade, então ela tinha, na verdade, ela tinha uma pessoa que era legalmente responsável por ela, né? A minha adoção aconteceu em 1990, que foi bem na transição do o que se fazia, que era adoção brasileira, ao ECA. Eu tive o processo de adoção, correu tudo bonitinho. Foi até bem demorado o meu processo de adoção, demorou acho que 4 anos para eu ter o nome, mudar de nome, né? Então foi bem complicado. E hoje estou inclusive aqui com a minha mãe. A gente está aqui na casa de praia, estava até conversando com ela. E eu fui adotado com 5 meses e a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, né? Então ela conheceu a minha mãe biológica. E aí foi feita uma adoção hoje que seria intuito persona, que você conhece a pessoa, confia na pessoa e entrega a criança, né? Mas foi bem burocrático porque estava justamente nessa transição. Então ainda não se tinha um protocolo devido como é hoje, de você entrar numa fila, esperar a criança, preencher um cadastro. Não tinha isso. Tinha sim o processo certinho, não foi uma adoção brasileira, mas aquele ano foi meio nebuloso quando eu nasci. Mas eu acho que a minha adoção foi bem rápida. Por ser 5 meses, né, para minha mãe ter a minha guarda, foi bem rápida. O que demorou realmente foi a questão do nome. Sim, certo. Bom, então agora que a gente já sabe um pouquinho,
Vamos entrar nas perguntas que mandaram para a gente. E uma delas é para começar o assunto. O Tá que, bom. que é adoção interracial e qual que é a diferença, quais são as diferenças básicas da adoção interracial para uma adoção intrarracial? Legal. A adoção interracial, ela se caracteriza, né, essencialmente quando, por exemplo, pais brancos adotam uma criança preta, né? Eu estou dizendo uma criança preta, eu não estou dizendo negro, para que vocês fixem bem essa diferença. Então, isso se dá quando você tem um casal ou uma pessoa que está adotando de uma etnia, sei lá, por exemplo, a pessoa é japonesa e ela adota uma criança preta, né? Isso caracteriza a adoção interracial. E qual é principal, posso colocar assim, qual que é a principal dificuldade, né? Eu tô falando aqui do lado da criança. Qual que é a principal dificuldade do lado da criança? E que eu sofri isso um pouco. É que quando você chega, né, por meio de uma adoção, numa família que está te acolhendo ali, você já tem que lidar com uma dificuldade, que é de se sentir filho. Né? Muitas vezes nós, filhos adotivos, a gente tem um exercício quase que como respirar, e de que a gente tem que se lembrar, não, eu sou o filho, eu sou o filho, eu sou o amado, eu sou o filho, eu sou o filho. Isso é Sou querido, eu sou eu sou desejado. querido, eu sou desejado, exatamente. E isso é cansativo. Mentalmente falando, é muito cansativo. E quando você tem uma adoção interracial, isso se duplica, para não dizer quadriplica. Porque a criança, além dela ter que dar com essa dificuldade de adoção e de se sentir acolhida pela família, ela tem que lidar com a dificuldade racial. Né? Ela não tem referência. Então, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Né? Eu sou preto e os meus pais são brancos. Eu tinha uma certa dificuldade em me achar porque eu não conseguia. Quem eu ia buscar? Os meus pais, obviamente. Né, que eram as pessoas que estavam ali. Só que os meus pais eram diferentes, então, pô, onde é que eu busco essa minha essência, essa minha diferença? Né? Será que às vezes, uma coisa também que eu sempre pensava, puxa, será que às vezes a minha mãe vai gostar de mim com esse cabelo, com essa cor, com esse tipo físico? Então, essas questões, para criança, principalmente, elas são muito pertinentes e elas ficam martelando na cabeça por muito tempo, né? Essa diferença física, ela é muito latejante na adoção interracial. Sim, sim. Eu acho que você mencionou aí que você não via nos seus pais, não via na sua família próxima espelhos, né? Então entra a importância de inserir referências na criação dessa criança, de ter amigos, de conviver, de mostrar em filme, em livro, em história que existem pessoas como ela e que essas pessoas são, porque a mensagem, às vezes, que essas crianças recebem, que eu suponho que você tenha recebido também da mídia, é, em geral, uma imagem muito negativa. Sim, sim. Então, E você tem que... pode falar, pode falar. Pode falar, não, então os pais têm esse papel de contrabalancear. Sim, sim. O papel dos pais, ele é fundamental. Eu já vou dizer o porquê. Eu só queria ressaltar uma coisa antes que eu esqueci. Enquanto eu fiquei com a minha mãe biológica, esses 5 meses, a casa em que eu fiquei, as pessoas que habitavam essa casa, todas eram pretas. Então era uma casa muito numerosa, com pessoas pretas, tinha música, tinha festa, era uma casa movimentada. Quando eu fui para casa dos meus pais, e minha mãe relata isso sempre para mim, era só meu pai e minha mãe, era um apartamento mais silencioso. Então, eu estou dizendo isso para que vocês entendam que a criança, ela também percebe essa diferença de ambiente. E justamente o que você estava falando, percebe essa diferença de referência. Né? E aí entra o papel dos pais em, como que eu posso dizer assim, sempre reafirmar, né, que não deveria acontecer, mas infelizmente é o cenário que a gente vive, de reafirmar que não tem problema nenhum a criança ser daquele jeito, ou ser diferente, ou ser preta. Né? E quando você escuta isso do seu pai e de sua mãe, é uma referência, um vínculo emocional muito forte seu. Então tem um peso muito importante. Inclusive, eu separei algumas coisas para trazer ao longo da live, algumas indicações, se você tiver também, por favor, coloca nas suas falas.
do livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, e aí é um trecho, uma fala de uma filha adotiva negra, alemã, que foi adotada por uma mãe branca alemã. E aí ela diz: isso era o que minha mãe adotiva fazia o tempo todo. Negava que nós éramos crianças negras, eu e meu irmão. Ela nunca dizia nada. Ela nunca disse uma palavra. Nós nunca conversamos sobre isso quando eu era pequena. E aí a agressão dessa negação, né? Pode acontecer porque quando a criança não tem referência, ela pode acabar se enxergando de outro modo, de um modo que ela não é, e aí vem o choque, porque em algum momento a escola, a família extensa... A escola é assim... Fala sobre isso, porque o que a gente sabe é que as primeiras experiências de racismo na vida da criança acontecem. Sim, e essa primeira infância, né, que eu nem, não sei ao certo quando é que, até que idade que vai a primeira infância, mas esse início, vamos colocar assim, de formação de caráter, de quem que você é, de onde que você veio, a quem você pertence, né, as suas características, elas são muito afloradas para quem foi adotado, né? Dizendo também pela minha experiência. Quando você chega, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sempre tive a sorte de estudar em colégios particulares. E os colégios particulares que eu estudava não tinham crianças negras. Então, eu era o ponto de referência do colégio todo. Sei lá, de 200 crianças tinha uma negra, sabe? E era eu. Aí tinha outra que é de 200. Então, quando você chega num ambiente assim, escolar, é difícil também para você, muitas vezes, se afirmar. Você acaba perdendo a sua própria essência. Então, o que começou a acontecer? E aí minha mãe relata isso constantemente para mim. Por exemplo, tinha o dia da fantasia na escola. Então, dia da fantasia, do que você quer? Eu quero ir de Power Ranger vermelho, mãe. Mas Power Ranger vermelho, filho, vai com o Power Ranger verde, azul, sei lá. Não, eu quero o Power Ranger vermelho. E eu batia na tecla que queria o Power Ranger vermelho. Até que minha mãe se ligou que o Power Ranger vermelho era loiro. Então, o que eu queria? Eu não queria ir por causa do Power Ranger vermelho. Eu queria ir porque eu queria ser loiro para ser aceito. Tanto quanto filho adotivo, quanto como negro, né? Como preto. Então, na escola, realmente acontecem essas coisas. E aí que a gente ressalta a importância dos pais se comunicarem com os filhos constantemente, né? Perceber uma mudança, talvez a criança, ela obviamente não vai saber se expressar como nós estamos nos expressando aqui com 30 anos tal, e tudo mais. Mas você vai perceber na criança que tem algo que está irritando ela, ou que ela está... Então aí é a hora dos pais se ligarem. E uma coisa assim, que minha mãe sempre fez foi reafirmar minhas características físicas. Então não tem problema nenhum você ter cabelo crespo. Você só precisa cuidar de outro modo. Não tem nenhum problema você ter a pele negra. Mas você precisa passar creme, você precisa se cuidar de tal forma, né? Muitas vezes também eu acho que talvez até por pouca informação que a gente tenha na mídia, como você falava na sua fala do começo, a gente acaba negligenciando também os nossos filhos que têm essa característica por falta de informação. Então, por exemplo, eu demorei muito tempo para entender que nessa época que a gente está, se eu sair do banho sem passar creme, a minha pele fica ressecada. Só que quando você vai com a pele ressecada, num dia de educação física, de shorts, para a escola, os seus amigos não vão chegar em você e vão falar: Bruno, olha, você tem que passar creme. Não, eles vão te chamar de preto da pele seca, vão te chamar de garrafa de cerveja gelada e outras coisas mais. Então, essa percepção de cuidado também que os pais precisam ter com as crianças pretas ou de outra etnia que tenha tais características, ela é fundamental. Né? A gente não pode adotar uma criança preta e querer educá-la e criá-la como se ela fosse branca. Além de você matar quem a criança é e a cultura que ela pertence, você está trazendo outros problemas para ela. É a questão da
daquela fala errada de dizer que não se vê cor, quando na verdade você está expondo o seu filho a agressões cotidianas que vão acontecer, mas ele não vai estar preparado para receber, para revidar, para levar para os pais, para levar para a escola. É isso que você falou da aula de educação física. Você era o único aluno na escola, então você era a referência do que é negro. Exatamente. Perdeu a sua identidade ali naquele momento. E para todos aqueles alunos que não tinham outras referências, porque você era o único coleguinha negro, você está representando ali toda a construção na cabecinha deles. E aí isso me lembra a questão da importância dos pais conhecerem, por exemplo, a Lei 10.639, que fala sobre educação racial, história, cultura, e irem cobrar da escola para saber como que isso está Fundamental. sendo repassado, porque antigamente não existia esse respaldo de você chegar para os professores, para a coordenação, né? Mas agora, inclusive, você tem 2 filhos, né? Agora tá super Tenha, ocupado. tenha. E Nossa, aí eu imagino que sua tá, cabeça. nossa, o negócio tá pegando fogo aqui. Mas é Inclusive, bom, era porque uma coisa. isso mantém a gente vivo, né? Esses desafios que mantêm a gente vivo. Como? Cortou o que eu falei? Cortou. Ah, eu falei que esses desafios que deixam a gente vivo. Sim. Inclusive eu esqueci de mencionar isso no começo, gente. Esta presença nessa live vai ser assim, uma raridade, porque acho que foi a última live que você Foi, aceitou participar por um foi. tempo. Gente, eu tava fazendo 2, 3 lives por dia. Eu não, assim, tipo, a minha cabeça se você falar 2 mais 2 é 8. Tava assim, Exatamente, fiquei entendeu? muito feliz que você aceitou. Eu só queria fazer um comentário naquilo que a gente estava falando, que é muito importante, né? Que você falou que eu era uma ou a pouca referência negra, né, no colégio. Isso também é muito perigoso, porque se eu fizesse algo de errado, ou melhor, se eu não fosse bem em algo, as pessoas associavam que todos os negros eram daquele jeito, porque eu era a única referência de negro. Então também tinha um peso de responsabilidade muito grande, de nunca ser chamado na diretoria, nunca, sei lá, nunca se machucar, nunca esquecer de fazer lição, nunca tomar bronca, né? Então existe também um cuidado aí, talvez da parte da escola, e que os pais precisam chegar e realmente fazer isso que você falou, de cobrar, falar, olha, e aí, cadê a diversidade da escola? Ah, não, aqui na região nós só temos, sei lá, pessoas brancas, tal. Então, abra bolsas, né, uma porcentagem de bolsa a pessoas que não têm condições de pagar o colégio e que sejam negras. Essa nossa, olha, trava a língua. Diversificação. Isso, obrigado. Ela é importantíssima, né? Porque senão, se a gente nasce pensando que só existe a cor amarela, quando a gente vê verde, nossa, a gente vai querer descer a porrada, porque verde, não, eu gosto de amarelo. Não me vem com verde aqui que eu não aceito. Né? E isso vai mudando o caráter das crianças muito forte. Então, reforço aqui a importância dos pais sempre estarem presentes e serem ativos também nessa parte de educação e formação social das crianças. Né? Eu vi aqui, passei por uma pergunta que fizeram durante a semana sobre se você passou por alguma experiência de estar num ambiente novo e não querer falar que era filho por adoção, não querer que seus pais falassem, ou se para você sempre foi mais fácil falar sobre isso. Não, houve um momento, não foi sempre, mas houve um período que foi a época a época da Era Rebelde Sem Causa, que não é que eu não queria que falasse, eu me sentisse mal, mas eu me sentia como se eu estivesse devendo algo.
como se eu sempre estivesse devendo algo aos meus pais, por eles terem me adotado, ou entrei um pouco na paranoia de... Eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava no centro de São Paulo, então eu via as pessoas na rua e falava, nossa, será que esse cara é meu irmão? E ele não teve a sorte que eu tive de ter uma família, de ter uma casa, de ter uma cama. Então eu comecei a entrar nessa crise pô, não sei de onde que eu vim, não sei nem se eu tenho irmão, não sei se minha mãe tá viva. E aí eu comecei com esses questionamentos. Questionamento quanto à adoção, dos meus pais não quererem falar, ou me sentir mal, não me lembro de ter tido. Sim, realmente não me lembro. Porque como minha mãe sempre contou a minha história desde o dia em que eu cheguei, e aí reforça que isso é primordial. Eu nunca tive aquele dia da revelação em que minha mãe sentou no sofá e falou, então, ó, a gente tem uma notícia para te dar, você é adotado. Não. Ela fala que desde os 5 meses de um dia de vida, quando eu cheguei, ela fala, olha, filho, você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu no coração, foi assim, a gente teve que ir lá no juiz, aí o juiz fez isso, fez aquilo, a sua mãe não quis ficar com você por este motivo, tal, entendeu? E nunca tive problema com isso, não. A orientação que a gente faz aqui também é que a cada idade a criança conheça a sua história de acordo com a sua capacidade de compreender. Então, aos Claro, poucos, você vai adicionando mais detalhes àquela história, até que, por fim, ela tem a historinha dela completa para contar. exatamente. Tá, deixa eu ver aqui uma das outras perguntas. É uma pergunta que te fazem bastante, que eu sei que você já teve que responder bastante, mas que é importante a gente reforçar, assim como a resposta para quando dizer que a criança é adotada é quando conversar sobre racismo com meu filho. Excelente pergunta. Tem um post, e eu vou deixar aqui até a dica, de um canal que chama Criando Crianças Pretas. Eu Tem amo. tem dois posts muito legais lá. A gente fez junto, que chama Eu Adotado e Preto, em que eu tô realmente descrevendo esse relato que eu tô contando para vocês. E tem um outro em que eles colocam a faixa etária das crianças e como você vai conversando sobre o racismo. Então, lá tá mais ou menos assim. De 0 a 2 anos, a criança ela ainda não consegue ter noção de diferença de raças. Ela sabe que a outra criança é diferente dela, mas ela não tem essa noção de eu sou preto e ele é branco. Dos 2 anos aos 4, ela já começa a perceber essas diferenças. Homem, mulher, preto, branco, gordo, magro, baixo, alto. E aí é o momento de se começar a falar. Então, mais ou menos ali nos 2 anos. É claro que, como a gente estava falando aqui com a adoção, você não vai chegar para a criança e vai tacar o livro do Martin Luther King na mesa e vai falar ler, que ela não vai entender nada. Mas você pode explicar para a criança, de forma simples, essa diversidade que a gente tem, né? Essa paleta de cores que a gente tem na humanidade. E explicar para ela que não tem problema nenhum ser diferente, né? Então, a minha mãe sempre... É curioso, assim, né? Porque minha mãe é professora de História e Geografia, e a minha mãe tem ela teve uma abordagem muito interessante comigo, que eu demorei muito tempo até para entender. Mas uma vez eu passei por uma situação que, na escola, alguém chegou e me chamou de preto e gordo, né? E eu fiquei muito mal com aquilo, né? E aí minha mãe conversou comigo, tal, não sei o que, mas ela falou, filho, você não é preto? Sou, mãe. Mas você não tá gordinho, filho? Tô, mãe. Então pronto, acabou. E eu falei, é mesmo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Assim, o que ela quis dizer? Filho, você é preto e você está gordo. Você não vai ser gordo pro resto da vida. Né? Isso é uma condição. A gente pode fazer um regime, pode buscar alguma solução. Então, conversar com a criança também, quando ela passa por algum tipo de bullying, né? Que na minha época não era bullying, era brincadeira, mas por algum bullying, alguma coisa assim, é muito importante por 2 motivos. A gente tem que entender que a criança que vem por meio da adoção, ela é muito insegura. A dificuldade que nós filhos temos em confiar nos outros, gente, não é brincadeira. Até hoje isso. A minha esposa comenta mesmo que quando a gente namorava, quando eu comecei a gostar dela, para mim era muito difícil isso, porque eu ficava com medo de me decepcionar, então eu me travava. Então essa é uma batalha que todo filho que veio pela adoção vai ter.
né? De confiar nas pessoas, de realmente entender que as pessoas te amam sem nenhum interesse, sem querer nada em troca. Então, eu acho que a partir dos 2 anos é o momento ideal para se começar a tratar do assunto. Eu já faço isso hoje com o Samuel, né? Porque a mãe dele é branca e eu sou preto. E ele já percebe essa diferença. Eu tenho uma buchinha no cabelo que deixa o meu cabelo redondinho. Então ele já sabe, por exemplo, que a mãe dele usa um pente e eu uso outro. Né? E ele acha engraçado isso, ele gosta dessa. Ele até brinca com os pentes. Então acho que você pode inserir nas crianças também conforme a idade, mas acho que a partir dos 2 anos é o momento ideal. Mas vai lá no Criando Crianças Negras, Pretas, e vê o post que eles fizeram, que é maravilhoso. Muito bom. Você tocou na questão do bullying, que na sua época era brincadeira e depois chamou bullying. E é interessante, olhando outras entrevistas, outras conversas sobre a adoção interracial, que os pais saibam fazer a distinção. Primeiro, estabeleçam esse canal de comunicação, então que a criança se sinta segura de vir relatar situações que acontecem no ambiente escolar e saber diferenciar quando que é bullying, quando que é racismo. Quando que Exatamente. realmente você tem que sentar com os pais da criança que praticou a ofensa, que praticou o racismo, para de fato pedir uma orientação e conversar com a coordenação e a comunidade escolar, porque é um evento mais sério. E aí, de novo, esse canal tem que estar aberto. O seu filho tem que confiar de que ele vai chegar a você e ele vai ser ouvido. Deixa eu só tirar o celular daqui, peraí. Pode falar, desculpa. Você conseguiu ouvir direitinho? Não, consegui. Eu tava só tirando o celular ali. Pronto. Aí, outra pergunta aqui. O papel da família extensa na acolhida da criança adotada, porque o que a gente vê às vezes é que a família, o pai, a mãe, ou a mãe, as mães, os pais, eles estão preparados, né? Eles fizeram uma preparação, que é uma preparação que vai para o resto da vida, mas a família extensa não passou por esse momento. E às vezes acontecem conflitos. Legal. É muito importante você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, eu e minha mãe e meu pai, e eu coloco nós, porque os pais também acabam passando por essa situação que muitas vezes é horrível. Mas nós passamos por essa situação, aconteceu o seguinte, né, com a minha experiência. Quando a minha mãe comunicou, a minha mãe tem 8 irmãos e ela é a nona, ela é a mais velha, a matriarca. Quando ela comunicou a família, olha, a gente vai ter um filho por meio da adoção e tudo mais, as minhas tias, elas não queriam me ver. Então elas evitavam de me ver, não queriam muito me ver, ou se visse, ficava meio assim de pegar no colo, de dar algum cuidado. E a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa fora normal do comportamento delas, né? E a minha mãe chegou e conversou com elas, falou, olha, por que vocês estão tratando o meu filho diferente? Né? E aí a minha tia falou, não, é porque a gente tem medo de que ele volte pro abrigo, ou que a mãe peça ele de novo, e não sei o quê. E minha mãe falou, ah é? Então tá bom, vocês são covardes. Porque quem tinha que estar com medo de alguma coisa era ele. Que pode nunca ter uma família, que pode nunca ter um pai, que pode nunca ter tudo. Aí depois desse dia, as coisas, vamos dizer assim, limpou a prataria, entendeu? E aí as coisas realmente aconteceram da forma que tinha que acontecer. Alguém perguntou aí nas perguntas rapidinho se houve problema entre eu ser preto e a família extensa, tios, avós. Eu não tive esse problema de racismo dentro da família, porque a minha família é muito numerosa e tem outras pessoas pretas também. Então eu tive uma certa referência, não foi um estranhamento tão grande quanto a família extensa. O que houve sim foram as pessoas à volta. Isso sim teve. Né? Então, por exemplo, eu não esqueço disso até hoje, para você ver como me marcou.
Eu devia ter uns 8 ou 7 anos e eu fui no shopping com a minha mãe. E na época, sabe aqueles mouses de bolinha de metal? É um mouse bem antigo. Na época, o meu primo trabalhava com informática, me deu, eu levei aquilo pro shopping arrastando. Na hora de sair do shopping, o segurança parou minha mãe. Aliás, me parou. Ele falou, a senhora tá com esse menino aí? Tô. Por quê? Ah, a senhora é a avó dele? Ele falou, não, é meu filho. Então, é porque ele roubou esse mouse da loja. Eu vou resumir a história. O cara continua vivo. A minha mãe não foi presa por ter atacado ele, entendeu? Então, assim, são situações que às vezes os pais passam que é muito chato a gente ter que passar em pleno 2020 por isso, né? A gente teve recentemente a morte agora do George Floyd, que repercutiu o mundo todo, nesse caso de racismo, e eu acredito que deva acontecer com outras pessoas e a gente nem sabe. Então, na família, realmente não tive esse problema. Mas com pessoas próximas, às vezes do trabalho da minha mãe, vizinhos, tal, sim. Às vezes as pessoas, muitas vezes, isso é muito importante de falar. Às vezes as pessoas elas não vão falar assim, ah, teu filho é preto, é ruim. Não, mas elas vão falar assim, olha, eu não adotaria. Por quê? Ah, porque essa cor aí, a gente não sabe de onde que vem, né? Depois começa a assumir umas coisas em casa. Então, às vezes, como que eu posso dizer assim, é um racismo indireto que a gente chama, né? A pessoa fala alguma coisa, mas ela é tão podre que ela não tem nem a capacidade de ser direta. Então, sim, passei por isso, minha mãe também passou por isso, mas pelo menos na família a gente não aconteceu. Sim. E é um momento decisivo, né? O momento que esse confronto acontece da família com a pessoa que vai praticar o racismo, porque é o momento que o filho está olhando. O que é que meu Sim, pai vai fazer? O que é que minha mãe vai fazer? Como que ele vai chamar isso e qual que é a mensagem que eu recebo, né? isso que você está Sobre. falando é muito legal esse ponto que você tocou. Nossa, muito bom mesmo. De todas as lives que eu fiz, acho que ninguém teve essa percepção. Parabéns. É, Isso é muito importante. E eu vou dizer o porquê. Retorno aqui o meu pensamento. Pense o seguinte: você acabou de ser adotado, então você está tá sendo inserido nessa família. Você não. Normalmente as crianças que vêm de abrigo, assim como eu fui adotado, elas têm uma dificuldade de autoestima muito grande, né? Elas se sentem culpadas ou inseguras. Então, quando eu vi, né? Eu vou me colocar no exemplo. Quando eu vi a minha mãe me defendendo daquele jeito, eu falei, velho do céu. Mas pode vir a terceira guerra mundial, que essa mulher aí vai dar no peito de quem for. Entendeu? E você se sente seguro, você se sente acolhido, você se sente filho. É nesse momento de troca de confiança, né? Quando você cria esse elo de confiança, mãe, filho, pai, filho, ou seja lá quem for, ali é uma ponte que se não quebra mais. Não quebra mais. Então, a partir do momento que eu vi que minha mãe me defendia, eu falei, pode vir qualquer Tranquilo. coisa. Tranquilo, pode vir qualquer coisa que essa mulher aí nunca vai me deixar sofrer. Eu acho que eu ainda tive o privilégio de ser adotado com 5 meses, mas vamos pensar, por exemplo, numa criança que ficou 5, 9 anos, né, num abrigo. Ela nunca teve quem defendesse ela. Ela nunca teve a roupa dela, ela nunca teve o tênis dela, ela nunca teve a cueca dela. Ela nunca teve alguém que olhasse para ela e a protegesse, e a cuidasse, né? Então, assim como um bebê, ele sabe que a mãe dele é a mãe dele pela troca de cuidados e carinhos, assim também acontece com nós filhos que vêm por meio da adoção. Quando a gente vê não estou dizendo que você precisa brigar com alguém para que seu filho tenha esse sentimento. Não é isso. Mas é o cuidado. Né? É muito mais a ação e o exemplo que você dá do que as palavras. As palavras são Sim, importantes, mas é a ação que que vai, grava, que fica que na vai memória gravar. afetiva. Claro, eu posso falar, por exemplo, pra minha esposa que eu amo ela todo dia. Eu posso falar isso. Só que se eu não lavo uma louça, uma hora ela vai falar assim, tá, ele me ama, mas e aí?
né? Então, essas ações, elas são... esses atos concretos, né? Vamos colocar assim, esses atos concretos, eles são fundamentais. E aí a gente tá falando agora dessa sua super mãe, maravilhosa. Que eu conheço pelos stories, porque eu leio stories, maravilhosa. E aí eu toco numa pergunta que fizeram, que é sobre a preparação dos pretendentes da adoção. Como que você acha que deve ser a preparação deles no tocante ao racismo, à formação de identidade e autoestima dessas crianças? Quanto tempo, sabe? Como que isso deveria ser trabalhado? Porque aqui no Brasil a gente tem diferentes modalidades e períodos e métodos De de falar grupos, sobre né? isso. Às vezes não fala em determinadas comarcas. Não, ótima pergunta. Gente, estou muito feliz com essa live, sério. Tainá, parabéns. Primeiro pelas perguntas e segundo pela percepção. Isso é muito difícil de ter. Eu acho que esse preparo, principalmente nos pais que vão ter alguma adoção interracial, ele tem que ser visto de outra forma pela adoção como um todo, urgentemente. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, vocês tiveram uma percepção muito boa. Você poderia ter chamado qualquer pessoa para falar sobre adoção interracial. Você poderia ter chamado uma pessoa branca, por exemplo. Mas faria sentido? Não, porque esse é um lugar de fala de uma pessoa preta que foi adotada. Então, eu não sei, realmente, assim, olhando um panorama geral, não conheço todos os grupos de apoio, impossível conhecer. Embora muitos tenham meu WhatsApp, é impossível conhecer, são muitos grupos, não consigo. Mas eu penso que, assim, talvez até, né, o órgão que cuida disso tudo deveria pensar nisso numa forma mais macro. Então, padronizar que os pais que vão ter uma adoção interracial, eles precisam de um olhar mais carinhoso para isso. Porque eles vão lidar com outras situações. Né? Eles vão lidar com situações de racismo, de dificuldade física, racial, que você não pode tratar como se fosse uma adoção normal, vamos colocar assim, com a mesma raça, né? Então, precisa ter esse cuidado e urgente. Eu digo isso porque, assim, a minha mãe, ela sempre comenta que, por mais que ela tenha feito todas essas coisas, na época dela não tinha, por exemplo, grupo de apoio. Não tinha, por exemplo, preparação. Claro, teve, a assistente social foi na casa da minha mãe, teve todo aquele processo, mas o que eu tô querendo dizer é que não tinha essa estrutura que tem hoje de WhatsApp, grupo de apoio, live no Instagram, Facebook, não tinha nada disso. Era cara e coragem. Então, é muito difícil para os pais, né? E o que me preocupa, principalmente quando a gente fala de preparação, é que muitas vezes não se fala do racismo. Se fala de uma dificuldade da adoção, que realmente ela existe, mas não se toca no racismo, né? E aí os pais que estão tendo estão fazendo essa adoção interracial, eles têm que pensar que eles vão lidar com dois problemões, né? Que foi o que eu falei no começo. Do primeiro, do filho se sentir pertencente à família, e do segundo, dele se ver como pessoa preta, né? Dentro da sociedade. Então, sim, precisa ser revisto. Eu sei que falta muita estrutura, falta muito apoio do governo, e eu sei o quanto que os grupos de apoio sofrem para tentar fazer as coisas, inclusive todos estão de parabéns, mas a gente precisa mudar isso, e a gente só consegue mudar justamente fazendo isso que a gente está fazendo, conversando, dialogando, trocando experiência, trocando contatos e nos fortalecendo para que alguém consiga nos ouvir. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Como saber se estamos preparados para uma adoção interracial? Existe esse momento que você... Isso é um pouco difícil de responder, assim, se você está preparado. Mas eu diria que você tem que fazer algumas perguntas básicas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma vez uma mãe me ligou às 3 da manhã, por favor, não façam isso. Me ligou às 3 da manhã dizendo que os pais dela não aceitavam
que ela fosse mãe de uma criança preta, né? Ela estava naquele período de vínculo e tal. Eu falei, olha, você tem, assim, você muito direto, você tem duas abordagens. Ou você conversa diretamente com seus pais, ou você tem que cortar a relação, porque seu filho, assim, os pais dela eram inflexíveis. Eu não estou dizendo assim de uma pessoa que está disposta a entender a situação, não. Eles eram racistas mesmo. É, como que eu consigo explicar? Eles não mudavam de opinião. Então, neste Eles caso, eu estavam falei, conscientes do próprio racismo e não queriam exatamente, mudar isso. e não queriam mudar isso, exatamente. Eu falei, olha, você tem duas situações. Ou você vai viver a sua vida e corta a relação com eles, ou o teu filho vai sofrer muito, porque como é que você vai explicar para ele que o vô dele não gosta da cor dele, por exemplo? É muito difícil, né? Então, acho que a pergunta que os pais têm que se fazer é: por que eu quero adotar uma criança preta? Se eu adotar uma criança preta, o que eu posso passar? Né? Quais são as dificuldades? Que é justamente isso que a gente está falando. A minha família extensa, no caso, eu tô disposto a, caso aconteça um caso assim extremo, a cortar a relação com algumas pessoas para que meu filho possa crescer num ambiente legal, ou eu conscientizo essas pessoas, né? O quanto que eu quero me doar para isso, para que eu realmente possa criar um ambiente legal, não só para o meu filho, mas para todo mundo viver, né? Então, eu acho que, assim, dizer o quanto um pai ou uma mãe pode estar preparado, isso eu fiz até um post essa semana que gerou bastante debate, que assim, eu falei, gente, vocês podem ler 500 livros, ver 1000 lives, nunca vão estar preparados. Né? E isso não é ruim, porque a caminhada ela não é um ponto de chegada, pronto, adotei e acabou. Não, ela é um caminho que não tem fim. Né? E esse caminho vai se construindo com uma montanha russa. Às vezes vem coisas boas, alegres, às vezes não. Às vezes vão passar por alguma dificuldade, vão precisar de ajuda de outras pessoas para entender o momento. Então eu acho que essa consciência dos pais de estou preparado ou não é mais uma pergunta até onde eu quero ir para isso, né? E o ambiente do que uma outra pessoa de fora falar. Eu vou compartilhar aqui no chat e também vou deixar na live um curso muito interessante que foi citado na live do Pontos de Amor. É um curso sobre antirracismo. E aí tem várias perguntas que você, como pai de uma criança branca, de uma criança negra, tem que fazer para si, para começar a desmantelar o racismo dentro de você enfim, passar as mensagens certas e ter as atitudes corretas ao longo da criação dos seus filhos. Então, são 5 passos que ele dá, que o primeiro é se questionar, o segundo é observar o mundo ao seu redor, e aí tem várias perguntas dentro de cada um desses. O terceiro é apresentar, então apresentar ao seu filho diversas referências, diversas formas de viver, incentivar e estimular as descobertas dele, e aí enfrentar as perguntas que surgem de todos os lados. Exatamente. E realmente ensinar o seu filho a enfrentar essas perguntas também. Deixa eu colocar aqui. Sim, e aí eu reforço. Gente, sigam o Instagram Criando Crianças Pretas, porque é muito bom. Todas essas coisas que nós estamos falando, a Dé, ela é até uma amiga minha, já de um bom tempo atrás, logo que eles abriram o Instagram, e a gente sempre conversa sobre isso, e lá tem muito conteúdo, não só para as pessoas pretas, mas para as pessoas que querem saber do assunto, que estão abertas a dialogar sobre o assunto, né? E vocês, como pais pretendentes a uma adoção interracial, têm que se preparar e realmente fazer todo esse questionamento que a Tainá falou. É muito importante. E uma outra coisa que é muito importante é se perguntar se às vezes, por um vocabulário, né, do nosso português, às vezes a gente não tem falas racistas. Se eu dissesse para vocês que eu tinha fala racista, vocês vão se escandalizar. Mas muitas vezes eu usei a palavra denegrir, a coisa tá preta, dia de branco. E eu sou preto. E eu não fazia a menor ideia do que essas coisas queriam dizer. Quando eu deu aquele estalo em mim, que eu falei, caramba, isso é racismo. Eu
evitei de usar essas palavras. Então, esse cuidado de fazer esse questionamento que você falou, ele é muito importante, porque eu, por exemplo, tenho alguns amigos judeus e eu vivia dizendo a palavra judiação. Ah, judiação, ah, judiação, ah, judiação. Aí um amigo meu falou, você sabe o que significa a palavra judiação? Isso aí faz referência ao holocausto, tal, dos judeus. Aí eu falei, cara, nossa, que vergonha, né? Não falei mais. Então, assim, é importante a gente, primeiro, se notar o ambiente e fazer esses questionamentos justamente para ter esse cuidado muito grande. Sim, sim. Isso das palavras que a gente usa. É exatamente aí que mora um exemplo da estruturalidade do racismo. Tá aí, é o idioma que você fala. Desde que você nasceu, você tem a palavra denegrir, você tem a palavra judiação, você tem a palavra mulata. Mulata, feito nas coxas, também. Feito nas Você... coxas, sim, a expressão feito nas coxas. E aí, como são violências que acontecem todos os dias e que algumas pessoas estão lá ouvindo aquela agressão e outras pessoas nem sabem que estão cometendo. E aí entra a importância de sentar e pensar, em questionar tudo que foi colocado para você. Sim. Então, uma coisa só que eu queria reforçar também, que é bem importante, que assim, aqui, né, no nosso idioma português, a gente associa negro a coisa negativa. Mercado negro, buraco negro, bruxaria negra, tudo que é negro, ele é puxado para o negativo. E quando você parece que fala de adoção, ele vem com o mesmo intuito. Você fala assim, às vezes você fala por um hábito mesmo. É filho adotivo. Nós, quando eu falo, eu pelo menos, né? Vou me colocar. Eu, quando eu falo filho adotivo, eu não quero dizer que é menos filho. Eu só estou caracterizando que veio pela adoção. Mas, como nós vivemos numa sociedade estruturalmente preconceituosa, se eu digo filho adotivo, o que não deveria acontecer, logo vocês associam que é uma coisa negativa. Ou que é menos filho, que é só por menos. causa dessa palavra. Exatamente. O adotivo, no português, eu não sei quando isso começou, mas ele já é associado a menos, ou negativo. E aí fica o discurso aqui atrás da sua cabeça, você nem sabe que ele tá lá, mas ele tá lá. Exatamente, exatamente. Eu acho que nossa live tá pertinho de acabar. Mas já? Eu acho que são 10 minutos que a gente tem, então, só para lembrar, assim, para ficar atento a isso. Alguém tinha falado, deixa eu ver aqui. Indicações maravilhosas aqui. Inclusive, além do Criando Crianças Pretas, você tem outras indicações para fazer? Eu vou te passar depois, porque agora de cabeça eu não vou lembrar o nome dos canais, Pronto, mas eu tenho. Coloco aqui na live. Eu tenho. Isso. E eu tenho. Eu vou passar para você e você joga para todo mundo. Além dos Instagrams, tem 3 canais de YouTube que são maravilhosos também, mas eu não vou lembrar o nome agora de cabeça. Será que o de Xongani tá no meio? Sim, outra coisa que eu ia falar, de passos e coisas que você, como pai, pode fazer e que vai passar uma mensagem um pouco errada para os seus... deixa eu falar sobre isso. Peraí que eu me interrompi aqui. Luísa, Ilustra Lu, maravilhosa, Luísa Souza, ela vai fazer uma ilustração, resumindo um pouco, falando um pouco sobre o que a gente conversou aqui. Mas, rapaz, que chique! Não, que muito chique, muito chique. Ela Nossa, muito chique. isso. Cadê? Me fala o Instagram dela aí que eu já vou seguir. @ilustralu. Tudo junto. Nossa, já vou seguir já. Chique demais. Chique demais. Sim, voltando aqui, as coisas que os pais falam ou fazem e que às vezes passam uma mensagem errada. Tem aquilo que a gente falou mais cedo sobre dizer uma coisa e fazer outra. Então, você compra livros com protagonistas negras para o seu filho, você coloca filmes, mas você não tem amigos, você não frequenta lugares. As únicas pessoas negras que estão ali na convivência da sua família e do seu filho são as pessoas que prestam algum serviço, são as pessoas, né? E aí são 2 mensagens. Qual que a criança vai ouvir? Aquela escuta ou aquela vê? Porque é o exemplo, né? Sim. É o exemplo que ela recebe.
E aí tem algumas outras, eu vou colocar esse post aqui também. A questão do falar nos momentos incômodos, seja você pai de uma criança negra, seja você pai de uma criança branca, você tem que se posicionar para aquela criança entender o recado e não chegar na escola e entender que o coleguinha negro dela é a referência da raça inteira. Não sei. Ok, agora vamos começar as despedidas, porque eu morro de medo de você estar no meio de uma fala e a live acabar. Queria agradecer muito por você ter aceitado esse convite, porque eu sei que você está Imagina. ocupado, eu sei que você estava fazendo live, eu sei que você está com uma criança pequena e com 50 mil projetos, para os quais eu desejo toda a boa sorte e a gente que da Calanto vai ficar acompanhando. A gente quer começar. Eu estou falando aqui, Pedro, jogando para você. Pedro é nosso presidente. Ah, Começar um tá. grupo de estudos sobre adoção interracial e antirracismo. Mas é isso, muitíssimo obrigada. Agora, Imagina. queria que Imagina. você falasse, que eu morro de medo da live de cortar, meu Deus. Não, imagina, eu que quero agradecer aí a oportunidade da gente conversar sobre isso, da gente trocar experiência também. Eu aprendo muito com os comentários dos pais aqui, ver quais são as dificuldades. Vocês que também estão dando esse suporte aos pais, eu adoro ouvir o relato de vocês, porque senão parece que eu só tomo a minha verdade como verdade, isso é muito perigoso. É preciso que a gente tenha um panorama 360 da coisa, para que realmente a gente possa segurar um na mão do outro e se ajudar. E agradeço também por ter me dado esse lugar de fala como filho, né, que veio por meio da adoção, e como pertencente da raça preta, de também poder me posicionar aqui e trazer essa reflexão aos pais dessas dificuldades que eles vão enfrentar por escolher uma adoção interracial, mas que isso não a torna pior, muito pelo contrário. Eu acho que a torna mais maravilhosa pelos desafios que ela tem, e acho que quando a gente se prepara, a gente tem amigos como vocês do Acalanto, tenho certeza. Espero em breve conhecê-los, e me contem como amigo também. As pessoas me chamam no direct praticamente o dia todo. Eu não deixo de responder. Se eu deixar de responder, é porque o pequeno pegou fogo aqui. Mas a gente vai se ajudando. Eu acho que assim, se a gente não pode contar com quem deveria fazer a coisa funcionar, que são os governantes, as pessoas que têm poder para isso, eu acho que a gente tem que se unir e tentar fazer um ambiente bom e agradável para todos, principalmente para as crianças, que são as mais vulneráveis aí no caso, né? Que estão esperando aí terem também a sua família. E é isso, agradecer ao Acalanto. Eu já seguia o Instagram de vocês, acho o projeto maravilhoso. Como eu disse, como você falou, eu tô com milhares, um monte de coisa acontecendo, mas calma que tudo vai dar certo. Eu tô com um projeto muito legal, que é um documentário sobre adoção, e que vai trazer esse 360 e parece que vai para Netflix, a gente não sabe ainda, não posso dar muito spoiler, mas vai ser bem legal e vamos que vamos. Vamos que vamos. Ai, agora eu tô tranquila que você já fez sua fala final. Agora a gente vai para a cena pós-créditos. A gente tem aqui duas falas, uma de uma mãe por adoção, uma mãe branca, que recebe muitos estranhos, porque é sempre assim, né? O estranho, eles chegam para Uhum. você perguntando, ué, que os filhos dela são negros. Puxaram ao pai Nossa, e aí é aquela coisa da pessoa se sentir à vontade para questionar a presença de crianças negras no ambiente, por que, que elas têm essa cor, elas puxaram ao pai, né? E Pedro também falou que, aqui, Pedro, presidente Acalão, a minha mãe é preta, eu sou branco, eu sou filho biológico. Opa, sumiu aqui. E quando íamos a parques e praças, sempre consideravam, já assumiam que ela era babá. isso é A horrível. gente Ah, vê isso. então, é aí que eu bato na tecla, e você falou muito bem isso, de, de perceber, gente, que o racismo ele é estrutural. Ele não é só uma coisa tipo,
tais pessoas são racistas. Não, é uma construção estrutural. Você, desde pequeno, é colocado em certas condições, ou não, né? Que acabam acontecendo isso que o Pedro passou, por exemplo, entendeu? Por exemplo, o meu pai é super branco. Imagina quando eu sair com ele na rua. Provavelmente um monte de gente dele falou isso. Ah, ele deve ter saído com a empregada, ou deve ter assumido o filho de outra, ou enfim, entendeu? Então são falas complicadas que precisam ser desconstruídas rapidamente. Pedro está pedindo para eu falar sobre um dado interessante que eu estava fazendo o levantamento, né? Do número de crianças acolhidas, crianças pretas, crianças brancas, crianças pardas, e o número gritante de crianças do jeito que está no sistema etnia, não é informada. Elas são a maior parte das crianças que estão acolhidas hoje. E a gente vê a questão estrutural e a gente não saber quais são as raças dessas crianças, porque provavelmente, se você for olhar, tem algumas que estão lá há mais tempo, tem algumas que estão lá há mais tempo porque não estão sendo adotadas, e a falta de capacidade que a gente tem quando a gente encontra o dado desse de entender os padrões. Porque é a mesma coisa do não ver cor. Se você não vê cor, você não vê padrão, você não vê que algumas crianças estão ficando lá mais tempo, algumas crianças acabam chegando a idades em que as chances delas serem adotadas acabam diminuindo. E a gente estava falando sobre... Não, a gente estava falando sobre a pressa nesse status mudar. Então, qual que é o grande entrave? Por que tantas crianças estão com esse dado faltando? Sim, e isso é muito importante. Eu acho que essa questão de não ter a raça da criança identificada também, ela traz outras questões que vão se destrinchando, que é muito complicada. Né? Como que você consegue dar um olhar de antecipação, por exemplo, para essas crianças, se você não sabe qual é a necessidade dela? Né? Então isso vai gerando outros problemas que, nossa, vão se desdobrando e não tem fim. Então, eu acho que tem que ser revisto essa forma em que as crianças estão sendo colocadas aí nos dados. A gente já começou a fazer uma pressãozinha, porque é uma coisa que a gente tem que fazer barulho aqui de baixo para mudar. Sim, para chegar lá em cima. Para chegar lá em cima. Nós vamos chegar lá. A gente chega. Obrigada mais uma vez por tudo que você falou aqui hoje, por tudo que você faz no seu Instagram, porque eu fiquei horas e horas, olhei seu Twitter, incrível o trabalho que você faz, e por favor continua, e a gente continua do lado de cá. Pode deixar, e agora levo vocês como meus parceiros também em todas as palestras, falar, gente, segue lá o Acalanto também. Pode deixar que eu vou falar. Que alegria, que alegria. Até a próxima, então. Deixa eu ver aqui. Opa, olha só, mais um. Vamos lá. O filho do Marden Barreto ele tá falando que o filho dele não gostava da cor nem do cabelo. E aí que com o tempo ele foi explicando que o cabelo é bonito, que o cabelo dele era bonito, que ele tinha pena de cortar. E aí agora ele fala... Tá com 8 aninhos, falou que quer assumir o cabelo afro dele. Sensacional. Esse momento. Eu demorei 25 anos para esse momento. Eu só andava com o cabelo raspado. Só andava com o cabelo raspado. Não gostava do meu cabelo, não me aceitava. Esse é um outro problema. A criança não se aceitar como preta, né? Essa é uma outra questão que se tem. Mas, nossa, se com 8 anos ele teve esse apoio seu e teve essa fala, você tá de parabéns. É você e ele, né? Muito bom. Continuar assim. Ai, gente, continuar. Tá tudo. Ai. Opa, 28 segundos restantes. Ai, eu me perguntava como é que as pessoas faziam essa contagem regressiva. Gente, é a minha primeira live. Me perdoem, mas agora... Não, muito bom, gente. Obrigado aí pelo bate-papo, pelo espaço. Eu vi que a galera aqui tá frenética nos comentários, isso é muito bom.
ver esse engajamento de vocês é o que dá gasolina para a gente também continuar nessa luta que não é fácil, é exaustivo,